Pessoas da internet, como é que vocês estão? Bom, eu resolvi fazer um vídeo aqui que pode te ajudar muito no seu dia a dia. O que eu tenho para compartilhar com você hoje pode agregar muito valor a você. Eu quero fazer um vídeo para te ajudar, para esclarecer algumas questões que foram feitas a mim. Então, visando isso, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre estudo, como você aperfeiçoar a si mesmo. Quais são as formas e métodos que podem melhorar a sua prática diária de estudar alguma coisa. Portanto, esse vídeo ele é específico para você que já entendeu que estudar é algo muito importante. Eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas me perguntaram, vendo que eu compartilho às vezes nas minhas redes sociais, aquilo que eu estou estudando no momento. Então eles me perguntaram o seguinte: Anderson, como é que você faz para manter um hábito de estudos? E eu sempre, quando ouço perguntas como essa, eu respondo que o segredo, entre aspas, está na continuidade, na constância. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer algumas perguntas no meu Instagram para me direcionar, ou seja, ver quais são as dúvidas mais frequentes sobre estudos que as pessoas têm, para que eu pudesse fazer esse vídeo direcionado. Entrando no conteúdo propriamente, eu perguntei no Instagram o seguinte, eu falei assim: você se considera uma pessoa inconstante? E a maior parte das pessoas responderam que sim, que se consideravam inconstantes. Não conseguiam terminar uma atividade, não conseguiam estudar com afinco, sempre ficavam naquela, de vai, não vai, aquela montanha russa. São muitos estímulos e você não consegue prestar atenção numa coisa só. E para estudar você precisa focar em algumas coisas especificamente. Então eu quero rapidamente dar algumas dicas aqui para vocês. Uma primeira coisa que a gente deve fazer é definir o tipo de leitura, por exemplo, o tipo de estudo. Eu estou falando de estudo aqui, mas serve para outras atividades que você vai fazer. Mas eu vou focar nisso porque vai ficar bem didático. Então você define os tipos de leitura que você quer fazer. Por exemplo, você quer ler por hobby? Você vai ler um conto, alguma coisa assim. Você vai ler uma obra de ficção, tipo Senhor dos Anéis, que é bem bacana, Harry Potter, seja lá o que for, Isaac Asimov, não importa, né? Você vai ler, é muito bom, é muito interessante, vai agregar. Ou você quer ter uma leitura no sentido de pesquisa, né? Eu preciso aprender uma nova língua, eu preciso então ter um método de estudo. Não, eu quero aprender sobre filosofia, sobre teologia, sobre ciência, então eu vou trabalhar com pesquisa. Então eu definindo o tipo de leitura que eu vou fazer, o tipo de estudo que eu preciso, então eu já começo a entender aquilo que eu preciso fazer. Esse é um primeiro ponto. Tendo então isso em mente, por exemplo, eu quero entender mais sobre ética dentro da filosofia. Quais são os principais autores que trabalham ética? Aristóteles, Kant, Stuart Mill, beleza. Então eu vou primeiro estudar Aristóteles. Pego a obra principal de ética de Aristóteles, que é a Ética Nicômaco, por exemplo. Aí eu vou atrás de quais são os principais comentadores, quem são os especialistas em ética aristotélica, separo mais algumas obras ou artigos, montei o meu cenário. Então eu foco na obra principal e nos comentadores. Beleza, esse é um primeiro passo. Então você separe exatamente aquilo que você precisa para o momento. E agora a gente entra numa questão mais prática de autocontrole. Então, como eu disse, a questão toda é a constância. Então, eu preciso ter constância. Como eu me controlo para eu ter constância? Através do hábito. Aristóteles dizia que você, pelo hábito, se torna virtuoso. Quando você aprende a dirigir, você ainda tem que prestar atenção na hora que troca a marcha, apertando simultaneamente na embreagem, a hora que coloca o freio ou não, mas com o tempo você consegue fazer isso tudo de forma meio que automática e ainda apreciar a paisagem do lado de fora, na sua frente, percebe? Você consegue ter o domínio pelo hábito. Então o hábito leva à perfeição. Mas como a gente consegue fazer isso? Veja, nós temos muitos estímulos externos. O exercício que eu passo para vocês é o seguinte: você vai separar alguns minutos do seu dia para você se isolar de alguma forma. Você vai começar com minutos curtos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, que seja. É melhor você estudar ou fazer alguma coisa, nem que seja por alguns minutos, todos os dias, do que você fazer um dia hoje e daqui mês que vem, entendeu? Então, é questão do hábito. Como é que você vai criar esse hábito? Como você vai controlar a sua mente? Por exemplo, aí 5 minutos, você separou 5 minutos para ficar isolado. Você vai pegar esses 5 minutos e vai tirar todos os estímulos externos. Celular demais, internet, desliga tudo, desliga a notificação, coloca no não perturbar, tira a televisão, tira o que for, qualquer estímulo sensorial externo, você vai eliminar o máximo.
Nestes 3 a 5 minutos você vai pegar o texto ou aquilo que você precisa estudar e você vai se obrigar, sem nenhum estímulo externo, a focar por 3 minutos naquele problema, naquela questão. Será que você consegue focar por 3 minutos, tirando todos os empecilhos externos? É um exercício. Se você não consegue 3 minutos, se é muito para você, faça 1 minuto. Eu vou pegar um texto e vou ficar 1 minuto aqui sem nada. Tira todas as notificações, tira tudo, fica. Com o tempo, você, todos os dias fazendo um pouco disso, você vai aumentando o grau de dificuldade. De 3 minutos, passa para 5, passa para 10 e assim por diante. Esse passo é muito importante para você aprender a ter foco. É assim que você pode aprender a ter foco, controlar sua mente. Se obrigue a ficar no momento presente. Não existe passado, não existe futuro. Não existe nada acontecendo ao redor, porque você eliminou. Só existe o agora. Nesses poucos minutos, só existe o agora para você. Uma forma muito bacana é também você, por exemplo, dar o exemplo de um livro. Você pega um livro lá de 100 páginas. Aí eu preciso ler esse livro. Eu quero ler esse livro em 1 semana. Então, o que você vai fazer? Preste muita atenção. Você vai calcular quantas páginas você consegue ler prestando atenção em tantos minutos. Por exemplo, eu consigo ler 10 páginas em 30 minutos, focando. Então, se um livro tem 100 páginas, você divide por 7. Dividindo por 7, você vai ter o número de páginas diárias que você precisa ler. Então, você sabe que você lê 10 páginas em 30 minutos. E você dividiu um livro de 100 páginas por 7. Quantas páginas por dia você tem que ler? Então, se deu 10 ou se deu mais de 10, você sabe que você precisa de 30 minutos para ler 10. Se for menos páginas, um pouco menos de 30 minutos. Ou se for mais páginas, um pouco mais de 30 minutos. Assim você tem domínio do seu tempo. Você consegue dominar o seu tempo. Então você vai fazer isso, você vai dividir, calcular as páginas. Quantas páginas eu preciso ler por dia para terminar esse livro em 1 semana? E você vai ler. Você vai todos os dias separar esses minutos depois de ter feito o exercício de foco. Bom, essas dicas são bem rápidas, bem curtas, mas de cunho extremamente prático. É o que eu tenho a oferecer para você por hora. Eu vou fazer outro vídeo mais profundo falando sobre o hábito e como isso se torna em virtude, a partir de Aristóteles. Eu quero muito fazer esse vídeo, eu vou fazer ele em seguida, beleza? Mas se você fizer essas dicas aqui, eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Bom, e se essas dicas foram importantes para você, eu quero que você me agradeça de alguma forma. Se inscreve no canal aí mais uma vez, deixa seu like, deixa seu comentário, me siga lá nas redes sociais, no Instagram, a gente está sempre compartilhando conteúdo de valor, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, até mais.